Glória a Deus. Mas hoje eu quero falar sobre esse tema rompendo em fé. Meus queridos, essa é uma palavra que eu acho que é a palavra mais importante e profunda sobre fé que eu já preguei. E olha que eu prego muito sobre fé, é um tema que eu amo. Porque assim como os discípulos de Jesus pediram para Jesus, Jesus, aumenta-nos a fé. Eu acho que esse é um desejo que todos nós temos. Você tem esse desejo diante de Deus? Que Deus aumente a sua fé? Porque a fé agrada a Deus. Porque a fé é o portal, é o acesso aos milagres, às bênçãos, à presença de Deus. Então, quando temos fé, nós temos a presença de Deus acionada a nosso favor. Então, hoje eu quero falar sobre rompendo em fé. Diga assim, eu vou romper em fé. Este é o tempo de eu crescer em fé. E isso que Deus deseja para a igreja de Jesus nesse tempo. Que nós possamos romper em fé. E tem 3 maneiras de você romper em fé. Quando de fato você rompe em fé. Porque quando você rompe em fé, os milagres se realizam na sua vida. Tem 3 maneiras. A primeira maneira é quando o futuro se torna passado. Quando o futuro se torna passado. Você pode repetir comigo? Quando o futuro se torna passado. Você que está comigo aqui online, você pode repetir, escreva aí. Quando o futuro se torna passado. Quando nós esperamos algo em Deus, a gente espera algo no futuro. Mas quando algo que você deseja no futuro se torna algo que já foi para você, a fé rompeu e o milagre se realiza na sua vida. Você quer ver como? Vamos ler lá o texto, em Marcos 11, de 20 a 24, que é uma conversa de Jesus com seus discípulos. Jesus estava indo para Jerusalém com os discípulos, e eles passaram diante de uma figueira e foram ver se tinha frutos para comer, e não tinha. E Jesus amaldiçoou a figueira. E quando eles foram para Jerusalém, voltando de Jerusalém, eles olham para a figueira e Jesus tem essa conversa com os discípulos que eu vou ler lá com você o texto. Marcos 11, 20 a 24 diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Repita comigo essa última frase de Jesus para nós. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Aqui, eles voltando, eles olharam para a figueira e viram que a figueira havia secado até a raiz. E os discípulos se espantaram e falaram: Jesus, a figueira secou até a raiz. E Jesus disse assim: se vocês tiverem fé em Deus, vocês vão dizer a esse monte: lança-te ao mar, e assim se fará. Jesus ensinando que nós precisamos ter fé para realizar coisas espetaculares, extraordinárias na nossa vida. E ele completa dizendo assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, se você deseja algo de Deus, entre em oração e peça. Muitas vezes a gente faz tudo.
E quando não consegue, né, depois que fizemos várias coisas, a gente pede em oração. Quando a primeira coisa que nós temos que fazer é pedir em oração, acionar aquele que tudo pode em nosso favor. Então peça em oração e crede que já recebeste. Se você pedir e crer que você já recebeu, passado. Quando você pedir, você crê que já foi feito para você e você já recebeu a bênção. Assim acontece com você. É você pegar o futuro e torná-lo passado no seu coração. Amém? Teve a última pregação a última palavra que eu liberei aqui. Eu disse, eu vou trazer uma palavra que fala sobre o fim no começo. E Deus me deu essa palavra, que na verdade é o primeiro tópico. Porque para Deus, o fim acontece no começo. Você imagina a linha do tempo, né? O começo e o fim. Sabe o que acontece para Deus? É como se essas duas linhas, como se o tempo, ele emendasse o fim no começo e já extrapola da realidade do tempo. Na realidade atemporal onde tudo já aconteceu. Porque nós temos a linha do tempo, mas aqui é a esfera espiritual onde tudo acontece e já aconteceu a sua bênção. É por isso que quando você crê no seu coração de fato, que Deus te abençoou com aquilo que você pediu, já aconteceu. E se você crê que já recebeu, você de fato já recebeu. Porque a única coisa que impede a bênção de Deus chegar na sua vida é a sua incredulidade. Porque se você crer, não tem como, ela vai chegar. Porque Deus já fez tudo o que Ele precisava fazer para nós. A palavra de Deus diz que se Deus nos deu a Jesus Cristo, não nos dará com Ele todas as coisas? Amém? Na cruz, pode aplaudir ao Senhor. Jesus conquistou na cruz todas as bênçãos que precisamos. A palavra nos diz que nós já fomos abençoados, lá em Efésios 1, com toda sorte de bênção. Já fomos, é passado, já aconteceu. Para você trazer para o presente, você tem que olhar o futuro como se ele já tivesse acontecido. Amém? Aí você rompe em fé e a bênção se realiza na sua vida. Seja qual for o pedido, talvez uma cura física, talvez uma libertação, talvez uma provisão, talvez um relacionamento truncado que você quer restaurar. Seja o que for que você precisa, que você pede a Deus em oração. Se você crer que você já recebeu, assim será com você. Amém? Glória a Deus. Essa palavra recebeste, esse verbo, no grego, ele está no tempo auristo. E esse tempo auristo é usado quando expressa uma ação completa, que já aconteceu. Então, quando aqui diz já recebeste, já completou a ação. Ou seja, já de fato aconteceu. Amém? Então é isso que nós temos que entender. Em 1 Pedro 1, 19 e 20, a palavra de Deus fala sobre o sacrifício de Jesus, que aconteceu na realidade do tempo. Sei lá, no ano 33, diz que essa contagem não foi feita corretamente, não sei se foi 33, 34, um pouco antes, eu não sei. Mas a gente sabe pela palavra de Deus que isso aconteceu antes da fundação do mundo. Ou seja, vamos ler lá o texto. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós.
Amém? Aqui está falando do sacrifício de Jesus, do derramamento do sangue, que foi manifesto, né, que aconteceu por amor a nós, mas que já havia acontecido na fundação do mundo. Ou seja, antes de acontecer, já tinha acontecido. E assim é com todas as coisas que nós acionamos através da fé, da realidade espiritual para as nossas vidas. Lá em João 17:3 diz assim, sobre a vida eterna. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Às vezes a gente pensa na eternidade, na vida eterna, como se nós vivêssemos aqui 70, 80 anos, morrêssemos e entramos na vida eterna. Não. A vida eterna é esta. Que você conheça a Deus como o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Deus enviou. Quando você, pela fé, entende o que Deus fez por você através de Cristo, você entra num relacionamento de conhecimento, numa esfera espiritual. A partir daí começa a vida eterna para você. Aí vai passar na realidade do tempo alguns anos, mas na esfera espiritual tudo já aconteceu e você lá está. A vida eterna você vive hoje. Amém? Então, meu querido, romper em fé significa trazer o futuro para o passado. Quando você pedir algo para Deus, sinta no seu interior como você já tivesse vivido aquilo. Amém? E assim será com você. O que falta para nós muitas vezes é fé. E nós podemos crescer em fé quando entendemos como articular, como crescer, como se movimentar na fé. Eu me lembro uma vez que nós estávamos de férias. A Érica era pequenininha, devia ter uns 10 anos. E naquele tempo a gente tinha programa de televisão e o Lamartine sempre ia gravar em Orlando. A gente gravava lá os nossos programas de TV. A gente ia para lá, ficava uma semana e gravava. Nós alugávamos um estúdio e todo o equipamento daquele estúdio, gravávamos os programas de TV e trazíamos. Na época ficava muito mais barato que gravar no Brasil, que aqui era um horror de caro para fazer gravações de programa de TV. Então a gente fazia isso. E algumas vezes a igreja pagava as despesas do Lamartine, eu e a Érica, sempre tinha uma pessoa ou outra que nos cobria, né? Pagava as nossas passagens e tudo mais. E já havia acontecido, várias vezes a gente tinha ido. Então muitas pessoas que nos ajudavam, né, já tinham colaborado. E era julho, férias, o Lamartine ia para Orlando fazer as gravações. Nós tínhamos um casal de amigos cujos filhos eram da idade da Érica e a gente sempre estava juntos. E eles iam também. Só que naquela época ninguém tinha oferecido para nos dar passagem. E a igreja também na época tinha muita restrição financeira, não podia nos pagar as passagens. Então o Lamartine ia sozinho. Aí eu pensei bem e falei assim, o que é que falta para eu ir com ele nas minhas férias? Imagina, vai o meu marido, os nossos melhores amigos, os amigos da Érica, e eu vou ficar aqui por falta de dinheiro? Impossível. O Deus que eu conheço não vai permitir que isso aconteça, porque Ele é dono do ouro e da prata, então eu tenho certeza que Ele vai se manifestar. Orei a Deus, falei, Deus, o Senhor precisa levantar alguém para cobrir as nossas despesas. E eu já ficava olhando, né, onde que vinha. E eu já me imaginava lá, já comecei a fazer a mala, tudo. Eu tinha certeza que eu ia nessas férias. Eu falei, o Deus que eu conheço não vai me deixar aqui por falta de dinheiro. E fiquei orando a Deus. Ele ia na segunda-feira. No domingo, a gente, antes de vir para o culto, fomos tomar café na casa de uns irmãos da igreja. E lá eles perguntaram para o Lamartine, ele falou que ia viajar. E eles perguntaram, por que vocês não vão? Você e a Érica. Eu falei, dessa vez não dá, as condições financeiras tão difíceis, não dá para a gente ir.
Passamos, viemos no culto. Hora que voltamos em casa depois do culto, recebemos um telefonema daquele casal da igreja dizendo que ia pagar as nossas despesas. Gente, na segunda-feira o Lamartine foi para os Estados Unidos. Não deu para a gente achar passagem para segunda-feira. A gente ia na terça ou na quarta, não sei. Só que nós esquecemos de pedir autorização dele para a Érica. Porque nunca viajei sozinha sem ele. Fomos para o aeroporto, a hora que chegou lá, aí o cara que foi fazer o check-in falou: mãe, e a autorização do pai dessa criança? E eu tinha esquecido completamente. Gente, fomos tentar falar, naquele tempo não tinha celular, falar com o Lamartine no hotel. Ele tinha saído, tinha ido num parque, sentiu um incômodo, cansaço, voltou antes. Olha, isso é raro. Ainda mais ele, jovem do jeito que ela, ele curtia até o final, até os fogos e tudo. Ele sentiu incômodo e voltou. A hora que ele voltou, ele recebeu o telefonema. E naquele tempo a gente passava fax, assinava, passava um fax de volta. E ele fez a autorização. Em 1 hora que eu precisava fazer o check-in e ter a autorização da Érica, coincidiu do Lamartine voltar para me dar autorização. Gente, o dia que eu orei com fé e senti que o futuro era passado no meu coração, nada impediu que eu chegasse até lá. E isso é umas férias que eu posso ter o privilégio de usufruir, ou não. Mas imagina as coisas essenciais da vida. Se nós acionarmos a Deus, Deus fará para conosco. Deus é Pai amoroso. Ele quer que nós sejamos tremendamente supridos e abençoados. Ponha isso no seu coração. Aumente a sua fé. Não passe necessidade de nada em nenhum aspecto da sua vida. Busque a Deus, que Deus vai conceder o desejo do seu coração. Tenha fé, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então tenha fé, agrade ao Senhor, porque se você agradar ao Senhor, o Senhor se agradará de você e te concederá todos os desejos que você tem. Amém? Gente, coisas básicas e necessárias Deus dá com tranquilidade, mas Ele dá as pequenas coisas, os detalhes. Eu poderia contar inúmeros testemunhos aqui. Segundo lugar, a fé. Você rompe em fé quando a visão se torna realidade. Repita comigo: eu rompo em fé quando a minha visão se torna realidade. Quando você deseja algo, a primeira coisa que Deus faz no seu coração é te dar uma visão. Você tem que enxergar aquilo que você deseja. Comece a gerar no seu interior através de uma visão. E quando aquela visão que é interna, que Deus coloca no seu coração, se torna realidade em você, é como que se materializasse aquilo que você vê no seu interior. Você já conseguiu. E ela vai acontecer na sua vida. Foi o que Deus fez com Abraão. Abraão, a gente sabe que Deus chamou Abraão, um homem, e falou: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. E foi mostrando a Abraão a terra que iria dar a ele e aos seus descendentes. Falou para Abraão que ele seria grande, o seu nome seria engrandecido e que dele sairia nações abençoadas, famílias da terra. E Deus foi dando visão a Abraão. E olha só o texto que descreve isso. Lá em Gênesis 15, de 1 a 6. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. E disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Aqui, Abraão está dizendo assim: olha, eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho um servo, filho do meu servo, que é Eliezer, ele será o meu herdeiro. Aí Deus diz assim: disse mais Abrão:
A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora, chamou Abraão para fora da tenda, conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém? Deus deu uma visão a Abraão. Deus apareceu em visão e conversou com ele. E falou: saia da tenda, olha para o céu e vê se você consegue contar as estrelas. Você consegue? Não consegue? Assim será a sua descendência. E Abraão creu. A visão que Deus deu a ele se tornou real no seu interior. A visão se tornou realidade. É como se ele tivesse nas suas entranhas gerado o seu filho. E assim foi com ele, porque ele creu. Amém? E quando ele já estava com 99 anos, e Sara também já estava velha, com o ventre amortecido, Deus apareceu para ele. E ele, depois de meses, então gerou um filho. E ele teve Isaac. E Isaac teve a sua descendência. Jacó, que foi o escolhido, o abençoado. Em Jacó, 12 filhos, 12 tribos. E o povo de Israel. E em Israel, na descendência de Israel, em Jesus Cristo, todos os nós, as nações da terra que aceitam a Jesus, são abençoados através da fé de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão, essa multidão, porque um dia Deus deu uma visão a ele e ele creu nessa visão. Então, meu querido, quando você desejar algo, peça para Deus para que você consiga ver com os olhos espirituais aquilo que você deseja. Eu estava ouvindo uma mensagem do David Young Cho. Eu gosto muito das mensagens dele. O pastor coreano da Coreia do Sul, pastor da maior igreja evangélica do mundo. Ele conta testemunhos de fé de forma assim maravilhosa. Eu me encorajo muito com as pregações dele. E ele contou uma história que foi uma irmã da igreja orar com ele porque a filha dela estava perdida. Começou a beber, a se drogar e começou a se prostituir. E trouxe muito vergonha para a família, porque ela dormia com os amigos do irmão. E aí ela foi expulsa de casa e aquela mãe foi pedir oração para o pastor e falou: a minha filha não presta, a minha filha é isso, e falou nomes horríveis. Aí o pastor chegou para ela e falou assim: enquanto você tiver essa visão da sua filha, você não vai conseguir orar pela sua filha para que ela se transforme. Você tem que ver a sua filha transformada, você tem que enxergar, você tem que gerar uma visão da sua filha exatamente como você deseja, restaurada, limpa, trilhando os caminhos do Senhor. O dia que você tiver uma visão real no seu interior e você crer nessa visão, assim será com você. E ele dá esse testemunho, que aquela irmã foi e começou a falar, e começou a crer, e começou a gerar uma visão da filha transformada. E depois de um tempo isso aconteceu. Aquela filha se converteu e foi liberta, né, dos seus vícios e daquela vida completamente desequilibrada. Amém? Meu querido, minha querida, se você deseja algo, forme uma visão no seu interior. Peça para Deus te dar essa visão. O que é que você deseja? Veja. Eu tenho testemunho de um casal aqui da igreja, que eles estavam com dificuldade financeira. O marido perdeu o negócio e a mulher era dentista. E ela tinha um consultório. Então ele começou a ajudá-la. Ele ficou como secretário dela, agendava e ela atendia. E eles começaram a participar do culto dos empresários e começaram a receber palavras de fé. E lá eles falaram, eles recebiam a visão: começa a ver o seu negócio prosperar, o que é que você deseja?
E eles chegaram num acordo, eles falaram, eu quero uma cadeia de clínicas dentárias. O casal chegou num acordo. E eles começaram a ver. E quando eles falavam do consultório da esposa, eles não falaram, vai no consultório da minha mulher. Não, vai lá na nossa clínica. E hoje eles são membros dessa igreja e eles têm uma cadeia de clínicas odontológicas. Amém? Esse é o testemunho do casal que é nosso discípulo, donos da Odontomais. Gente, vocês estão muito fracos nessa... Se você desejar, se você adquirir uma visão, e essa visão se tornar realidade dentro de você, assim será com você. Você acha que Deus não quer o melhor para você? Você acha que Deus não quer a sua prosperidade? Você acha que Deus não quer que você rompa essa vida de necessidade? Lógico que Deus quer. Se eu que sou mãe, você que é pai, natural, mal, né, que nós não somos bons como é o nosso Senhor Deus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais o Pai Celestial. Deus quer que nós brilhemos na terra. Deus quer que nós avancemos, que nós conquistemos territórios, pessoas, espaços. Amém, Kiko? O Kiko é uma pessoa que teve muita fé e galgou na sua vida profissional tudo o que desejou, verdade? Assim tem que ser com você também, nada de fracasso. Se Deus permitiu algum revés na sua vida, aprenda, passa a lição logo e caminhe, meu filho. Porque tem vitória à frente para você, tem conquista na sua frente, amém? Glória a Deus, quando a visão se torna realidade. Terceiro lugar, quando as palavras se tornam vida. Você rompe em fé quando as suas palavras se tornam vida. Não só discurso, mas realidade. E há poder nas suas palavras. Eu quero usar o exemplo de Davi e Golias. A gente sabe que Davi foi um grande homem, um homem segundo o coração de Deus. Nunca perdeu uma batalha. E a primeira batalha que ele enfrentou, gente, já prenunciou que ele seria um homem vitorioso na sua vida. Vocês lembram? O que ele enfrentou, o gigante Golias? Você conhece essa história de Davi enfrentando Golias? Eu acho que o mundo conhece, né? Os filisteus estavam diante do exército de Israel, afrontando Israel. E o que acontecia? Por 40 dias, saía um gigante do exército, ia lá e blasfemava contra o Deus de Israel. E convocava algum dos soldados dos israelitas para travar a batalha por ele. E isso era uma prática comum. Saía um de um lado, o outro de outro, e tinha ali aquela luta, quem vencesse seria o vencedor, os exércitos às vezes não precisavam se enfrentar. E Golias saiu durante 40 dias afrontando o exército, e ninguém teve coragem de enfrentar Golias. Que ele era um gigante, muito forte. E nem Saul, o rei, teve coragem. Aí chegou Davi, que provavelmente tinha menos que 20 anos, porque ele não era soldado. A partir de 20 anos, todos eram listados para a guerra. Então ele devia ser um adolescente, sei lá, entre 16 e 18 anos. Ele foi até os exércitos, porque os seus irmãos estavam lá e seu pai mandou levar queijo. Mandou ver como eles estavam. Chegou lá, Davi viu Golias afrontando a Deus e ficou indignado. E falou, eu vou enfrentá-lo. E aí Saul ficou sabendo e falou, tem um louco aí, um jovem que quer enfrentar. Saul chama Davi e fala, veste a minha armadura. A gente sabe que não ficou bem nele, ele falou, não estou acostumado, não quis usar a armadura de Saul. Pegou o seu alforje que funda,
que é tipo um estilingue com as suas pedrinhas, que era isso que ele estava acostumado a defender as suas ovelhas, que ele era pastor de ovelhas. E aí ele foi enfrentar Golias. Olha só o que aconteceu. Vamos ler o texto lá em 1 Samuel 17, 41 a 47. Olhando, o filisteu também se vinha chegando a Davi. Ou seja, ali no confronto, Golias vai chegando a Davi, né? O filisteu também se vinha chegando a Davi. E o seu escudeiro ia diante dele. Tinha até um escudeiro na frente de Golias. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, e eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, Ele vos entregará nas vossas mãos. Vocês imaginam o medo que Davi enfrentou? Porque eu acho que ele, de alguma forma, talvez tenha sentido tremer na base. Mas ele foi declarando. Ele foi se enchendo com aquela palavra. Ele liberou a palavra. Ele disse assim: olha, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. O Senhor vai me dar você. Eu vou pegar você, vou cortar a tua cabeça, e a tua cabeça eu vou dar para as feras do campo, para as aves. É isso que eu vou fazer com você. Ele foi declarando a vitória, ele foi se enchendo de fé. E a gente sabe que ele pegou uma pedra, pôs na funda, girou e lançou, caiu, acertou na cabeça, né, na testa de Golias. Golias caiu desmaiado. Ele correu lá, pegou a própria espada de Golias, porque ele não tinha espada, e cortou a cabeça do Golias. E fez exatamente como ele declarou, porque ele foi declarando a palavra. Não adianta você pedir algo para Deus, mas chegar o seu companheiro, a sua amiga, a sua esposa, ou sei lá quem do seu lado, e você declarar a derrota. Você tem que pedir e começar a declarar a bênção. Você tem que gerar através das suas palavras. Há poder de vida na palavra. Amém? Em Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Deus disse: haja. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Nós trazemos a existência, se torna visível o que há invisível através das nossas palavras. O Senhor concorda conosco. Nós damos os comandos da terra. Eu tenho falado muito isso. Deus tem me dado essa visão muito claramente. Os céus esperam o nosso comando. Deus já fez tudo por nós. Deus quer concordar conosco. Amém? E nós temos que declarar a bênção, nós temos que crer. E o Senhor dirá amém para os nossos desejos, as nossas declarações de fé. É lógico que você não vai sair por aí declarando coisas levianas.
Tenha vida com Deus de intimidade, que o Espírito Santo, Deus vai mostrar o que Ele deseja para você, vai te dar uma visão grande, porque nós temos um Deus grande, Criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é grande, Ele é poderoso, nós somos filhos de um Deus todo-poderoso, não tenha visão pequena. O Senhor vai muito além, como está lá em Efésios, muito além do que pedimos ou pensamos. Do que nós pedimos, peça grande. Tem desejo de coisas, peça a Deus. Você vai ver os milagres acontecendo. A Érica, minha filha, ela tem muita fé. Superou a mãe. E ela falou que ela estava de férias e ela estava passeando assim, foram num shopping. E o Enzo foi numa loja de tênis. Então, aqueles tênis caríssimos, né? Aí ela falou, filho, não precisa um tênis de $300. Quem que tem coragem de comprar um tênis de $300? É muito caro, para. A gente tem que se contentar com pouco. Né? Para que isso? Não, né? Eu desejo tanta coisa e não tenho. Aí diz que ela passou em frente de uma loja de bolsa, assim, de marca. Você sabe que mulher gosta de bolsa, é ou não é? Mulher ama bolsa. Ela passou em frente à loja da bolsa e falou, tá vendo essa bolsa aqui? Eu amo essa bolsa, olha que bolsa linda. A mamãe queria comprar, mas você acha que a mamãe vai comprar? A mamãe não pode comprar isso aqui, nem tudo que a gente quer a gente tem. Aí, eu estava viajando, ela estava nos Estados Unidos, a gente foi para a Itália. E quando a gente voltou, eu estava no aeroporto, tinha as lojas, né? A gente está em Milão, o aeroporto de Milão é lindo, com muitas lojas bonitas. E eu falei para o Lamartine, eu sinto que eu tenho que comprar essa bolsa para a Érica. Ele falou, compra. Peguei e comprei a bolsa. A hora que eu falei, filha, olha a bolsa que eu comprei, mandei a foto para ela, ela não acreditou. Foi exatamente a bolsa que ela olhou, viu na vitrine e falou para o Enzo, imagina, eu gostaria de ter essa bolsa, mas a mamãe não vai ter essa bolsa, porque a mamãe não pode comprar essa bolsa. Aí eu dei a bolsa que ela falou que não ia ter, porque não podia comprar a bolsa. Gente, que lição que ela aprendeu. Eu falei, filha, que lição que você aprendeu? Ela falou, lógico, mãe. Tive que voltar e falar para o Enzo, a sua mãe estava errada. Porque se você deseja algo, peça a Deus, que Deus pode conceder tudo que você deseja. Porque eu estava errado, porque eu falei que não podia ter a bolsa, e Deus providenciou a bolsa para mim, para eu saber que eu estava errada. Gente, Deus faz isso conosco, Ele é tão misericordioso, que quando você não entende que você pode ter, Ele ainda dá para você, é ou não é? Muitas vezes Deus dá coisa que a gente fala, nossa, nunca achei que eu fosse ter isso. Já aconteceu isso com você? De você ter algo que você fala assim, nunca achei que eu fosse ter isso. Aconteceu com a Érica. Deus quis ensinar ainda a lição para ela. Amém? Então declare bênção. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Comece a comer do fruto bom, declarando bênção sobre a sua vida, sobre a vida dos seus. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu quero encerrar essa palavra. Então, que você guarde isso. Olha, essas são as coisas mais preciosas que podemos ter. Estas não, esta é fé. Com fé, primeiro nós cremos que Deus existe. Você já imaginou, tem tanta gente no mundo, às vezes eu penso, morreu há pouco tempo um apresentador muito renomado, que tinha dificuldade de crer que Deus existia. E eu fico pensando, eu estava vendo a vida dele, um homem tão cheio de dons e talentos. Eu fico pensando, eu agradeci tanto a Deus, falei, Deus, muito obrigada, porque o Senhor se revelou a mim, e que de alguma maneira eu consigo crer. Porque tem tanta gente inteligente que não consegue crer. Isso não traz acesso aos céus, à vida eterna e tudo aquilo que Deus pode nos dar.
Já é um privilégio você que está aqui, que levantou cedo, veio na igreja, você que está me ouvindo aqui, porque você tem fé, porque nós temos fé em Deus. Não é lindo, não é isso? De alguma forma o Espírito Santo um dia entrou no seu coração e você creu. Isso já é um grande privilégio. Então fé é crer que Deus existe e que Ele é galardoador. Não para aí, não adianta você crer que Deus existe se você não crê que Ele te recompensa a sua fé. Porque Ele recompensa a sua fé, Ele recompensa a sua busca, entenda isso. Então busque a Deus, busque, mas com fé. Com aquela fé que é capaz de enxergar o dono do universo que está a seu dispor e que quer todas as bênçãos para a sua vida. Amém? Tenha visão grande, tenha fé grande. Declare grandes coisas na sua vida, que você vai realizar grandes coisas e viver os maiores milagres que você deseja. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Eu vou fazer uma oração de entrega. Talvez aqui algumas pessoas não tenham feito ainda. Então vamos fazer, faça junto comigo. Para que o Senhor Deus possa operar em nossas vidas e através de nós. Feche os seus olhos e declare, diga: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados. Quebra as minhas amarras com o mal. Que o teu Espírito venha habitar em mim. Eu entrego a minha vida ao Senhor e a Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim. Senhor Deus, eu creio que o Senhor existe e que o Senhor recompensa a minha fé. Por isso hoje, Senhor Deus, eu declaro que eu quero ser abençoado pelo Senhor. Declare agora a bênção que você deseja do Senhor. Chega na sua casa e faz uma lista. Seja específico, seja ousado, porque Deus quer que os seus filhos sejam ousados nele. Amém? Glória a Deus. Se você fez essa oração de entrega pela primeira vez, aceitando a Jesus no seu coração, levante a sua mão. Tem alguém que fez essa oração de entrega hoje pela primeira vez? Eu não estou vendo ninguém. Se você fez essa oração, levante a mão. Tem uma pessoa aqui. Tem mais alguém? Rubem. Tem mais alguém? Tem um senhor aqui. Tem mais alguém que fez essa oração de entrega pela primeira vez? Se você fez essa oração, dá um tchauzinho aqui, porque eu não estou vendo, só estou vendo esse senhor aqui. E se você que está online comigo, você tem um QR Code aí, você pode acionar para que nós possamos conhecer a você. E agora você foi desafiado por Deus a pedir grandes coisas no Senhor, a romper em fé. Amém? Que você possa buscar do Senhor a sua bênção, porque sobre o povo do Senhor, sobre eu, sobre mim e sobre você está a bênção do Senhor. Diga assim: sobre a minha vida está a bênção do Senhor.